Boa tarde, pessoal. O nosso grupo ficou com a linguagem de programação Dart e a equipe é formada por Minera Cruz, o Jefferson Ribeiro, o Jonathan Costa, Lucas Antônio e o Renato Vasconcelos. Eu vou falar um pouco sobre o processo de criação da linguagem. A Dart, originalmente denominada Dash, é uma linguagem desenhada originalmente para a web e ela foi desenvolvida pela Google, que foi pensada na Conferência Goto, na Dinamarca, em outubro de 2011, em um projeto fundado pelos desenvolvedores Lars Bark, que inclusive já havia contribuído na criação do Google Chrome, e o Casper Lund, que é um engenheiro de software. E o objetivo inicial deles era substituir a linguagem Java como a linguagem principal embutida nos navegadores pela Dart. Ou seja, em vez de ser a Java principal, seria a Dart. E também a linguagem ela foi inspirada ligeiramente na linguagem C. E ela também é orientada a objeto, o que passa a ser uma linguagem mais fácil de se aprender. A primeira versão, depois de toda uma bateria de testes junto à SMA, a primeira versão estável foi lançada em 2013 e foi nomeada de Dart 1.0. E depois de ter sofrido um reboot, ela foi lançada como Dart 2.0 em 2018. E foi totalmente otimizado para o desenvolvimento web e mobile. E um dos grandes desafios que a linguagem Dart teve que enfrentar foi a própria empresa, foi a própria Google, porque ela tem a fama de abandonar todos os seus produtos e projetos. A maioria deles, no caso. E isso desmotivava muito os desenvolvedores. E além disso, os profissionais eles não viam sentido em trocar uma linguagem basicamente completa, que era Java, por uma pouco conhecida, que no caso era Dart. Foi então que entrou o Flutter, que é aquele programa que dá para fazer app para Android. E na época estava tendo todo um sucesso, e eles uniram o útil ao agradável e fizeram a Dart ser uma linguagem fácil de ser usada no Flutter. Então ela se tornou essencial, sendo uma linguagem fácil para a ferramenta. Então eles abandonaram toda aquela ideia de tentar substituir a Java e só focaram no Flutter e fazer a Dart ser uma linguagem fácil, ser uma linguagem visível para os programadores. E foi isso. Meu nome é Renato e eu vou falar sobre os aspectos da arquitetura do compilador da linguagem Dart. O Dart possui algumas variantes no que diz respeito ao seu ambiente de execução. O código Dart ele pode ser executado em uma máquina virtual, chamada Dart VM, que é máquina virtual, e está inserida em um conjunto de ferramentas chamada Dart Native. Esta máquina virtual ainda pode ser executada em dois modos diferentes, que é o JIT, que é o Just in Time, que é executado da mesma maneira que o código é compilado, e o Array of Time Compiler. De maneira mais simplista, a compilação de JIT ocorre no momento da execução de um trecho de código, onde o código Dart é convertido para código de máquina à medida em que ele é executado. O compiler do Dart possui um kernel compiler, onde é feito o processamento da linguagem. O analyse é responsável pela navegação, refatoração e adequação do código. O Analysis Server funciona como um servidor local, que expõe o código para as IDEs e editores. Todo o processo funciona de uma maneira bastante eficiente. Tá, continuando, né, na arquitetura, falar um pouco desses pontos que estão aqui. Separei. Começando dos símbolos léxicos, ou tokens. Chamar de tokens é mais simples. O que seriam eles? Tipo, são as palavras e sinais de pontuação que você usa para expressar a estrutura do programa em texto. Tipo, os operadores, o Dart tem os operadores, todo mundo conhece do C, do Java. Bem parecido, os padrõezinhos, mais ou menos. Peguei esse pedacinho de código aqui só para ilustrar alguns dos tokens. Tipo, tem o void, né? Que é quando você não quer pegar nenhum valor. Tipo, quer deixar vazio.
a função print também. Tem o barra barra, tudo que tá no barra barra é comentário de uma linha bem padrãozinho. Tipo, na sintaxe vai explicar melhor como é que funciona. Tipo, os tokens e as sintaxe caminham bem juntos, né? Tipo, os tokens é o que você usa para construir o código, a sintaxe é a forma que você constrói o código. Aí vai ser explicado melhor. A única coisa que pode ser novidade pra gente, né, que tá acostumado com C é o var number aqui. Tipo, a palavra var. Que faz a gente entrar no outro ponto da arte, seria a conversão de tipos. Que ele possui um sistema de inferir que tipo a variável é, se ela não tivesse definida pelo usuário. Por exemplo, aqui, var number 42. Tipo, a var vai entender que isso aqui é uma int. Porque número 42, né? Ele vai entender como é um int. Aí, sobre o escopo. O que seria o escopo estático e dinâmico? Tipo, o escopo dinâmico é um que não é muito recomendado, inclusive. E ele basicamente, o programador tem que prever e antecipar todos os possíveis contextos que uma variável pode ser invocada. Tipo, ele tem que declarar todas de uma vez, iniciar tudo, prever onde elas podem ser usadas. E o estático, que seria o do Dart, né? É um que você pode iniciar a variável em qualquer lugar. Você pode iniciar ela só quando for usar, mas você tem que iniciar ela antes de usar. Tipo, você pode criar uma variável em cima, usar ela, aí outro pedaço do código você criou outra variável, mas ela tem que estar iniciada antes de você poder utilizar a variável em qualquer parte do código. Aí, e é isso do meu ponto. Vamos pro próximo. Olá, vou falar da IDE e um pouquinho sobre sua sintaxe. Para se trabalhar com Dart, a primeira coisa a se fazer é efetuar o download da linguagem, juntamente com o Dart Editor, a Dart SDK e o Web Browser Chromium, que ele traz consigo uma Dart pré-construída e disponibilizada gratuitamente. E se você preferir, não é necessário instalar as ferramentas de desenvolvimento, pois os mantenedores da linguagem criaram o Dartpad, que ele permite testar os códigos Dart e criar aplicativos simples diretamente do seu navegador. É como se fosse um editor de texto online, podemos dizer assim. E os ambientes integrados de desenvolvimento são como editores de texto, como eu acabei de falar, mas com as ferramentas específicas para ajudar no desenvolvimento. Um desenvolvimento autocompleto, verificador de sintaxe, databuggers, etc. É uma ferramenta do Dart que já ajuda, já vem uma Dart pré-definida, pré-construída e ajuda um pouco já na sintaxe. E a interface, falando um pouquinho da interface, a interface ela é muito próxima da ideia Eclipse. Isso foi porque a Google usou o núcleo do projeto Eclipse, que ele é free e open source, para construir uma nova ferramenta de desenvolvimento. E esse tipo de estratégia que a Google usou é muito usado no mercado para construir IDEs, principalmente IDEs como Spring IDE, MyEclipse e as ferramentas Retinal da IBM. O pacote Dart SDK, como eu já citei antes, ele já vem selecionado e ele aconselho que ele não seja removido da IDE, porque ele não deve ser removido para que a linguagem possa funcionar corretamente. E vou falar um pouquinho brevemente sobre a sintaxe. A sintaxe do Dart ela é semelhante às linguagens baseadas em C. Se você já desenvolve em C ou desenvolve em Java, você não vai ter muita dificuldade para migrar para essa linguagem. A gente pode citar alguns exemplos aqui, como o main, que é o ponto de entrada do programa de Dart. O main você abre os parênteses e abre o colchete, né? A função de print para demonstrar o texto no console, coloquei como exemplo o Hello World. Tem strings, basicamente igual a C, né? Os operadores, mais, menos, criei duas variáveis aí de double, um valor de 10 e outro de 4, e coloquei aí funcionando, mostrando como exemplo, multiplicando, somando, diminuindo. Coloquei como dar exemplo de laço de repetição, while ou for, como você pode ver, é praticamente idêntico a C. Os operadores de incremento para facilitar no código,
Coloquei como exemplo a variável mais, variável menos, menos. Temos como exemplo aí os operadores de teste, como o is, que retorna true se o valor for de um determinado tipo. Coloquei num isInt e retornou que é verdadeiro, que ele é um inteiro. Se é diferente de string, também retornou verdadeiro. E até nesse próprio exemplo a gente pode observar que eu coloquei os comentários. Os comentários estão da mesma forma. Você abre, coloca duas barras e você pode fazer o comentário. Coloquei esses aí como exemplo para vocês terem uma noção do quanto é próximo de Java ou de C. Bem, para concluirmos o nosso trabalho, eu irei falar sobre critérios de avaliação da linguagem Dart. E eu trouxe alguns critérios principais, 3 critérios principais para se falar, na verdade. E, bem, o primeiro deles é a legibilidade, que se trata basicamente da facilidade que um programador, alguém tem de se ler um código, de se entendê-lo. O primeiro ponto é que Dart é uma linguagem baseada na sintaxe da linguagem C, ela é C-like. E bem, isso a priori não é um ponto positivo para se dizer que Dart tem uma boa legibilidade. Mas a gente tem que pensar que a maioria dos programadores, hoje em dia, eles já tiveram contato com sintaxe semelhante a C. Então, acontece que quando eles se depararem com a linguagem como Dart, vai ser meio que familiar para a maioria dos programadores. Então, acaba sendo um ponto positivo para a legibilidade. O segundo ponto é que Dart é uma linguagem orientada a objetos. E bem, o que isso significa? Significa que ela tenta chegar ao máximo próximo de uma linguagem natural, tenta se distanciar daquela linguagem de máquina e se aproximar da linguagem natural para um melhor entendimento de seus códigos. Então, acontece que o fato dela ser orientada a objeto é um ótimo ponto para a sua legibilidade. Apesar disso, temos dois pequenos pontos negativos. O primeiro é que Dart ele possui muitos recursos de linguagem. Em alguns momentos, ele pode causar incoerências no código. Por exemplo, um incremento, que pode ser feito de mais de uma maneira. Pode ser feito até umas 3 ou 4, se eu não me engano. E outra que também está muito relacionada a essa anterior é a sobrecarga de operadores. O melhor exemplo que eu posso dar acerca disso é o fato de o operador da soma ele também poder ser usado para se concatenar strings na linguagem Dart. Isso acaba que, às vezes, pode causar incoerência se for tudo utilizado no mesmo código e o programador pode não entender direito o que faz o que e etc. Bem, outro critério que eu queria falar é sobre a capacidade de escrita, que é basicamente a capacidade que uma linguagem de programação tem de se resolver um problema. E bem, primeiramente, deve-se apontar que Dart possui um grande número de construtores. E isso pode parecer bom assim ouvindo à primeira vista, mas um grande número de construtores pode acabar dificultando o aprendizado daquela linguagem. Recursos demais podem dificultar o aprendizado. Então, acaba sendo mais interessante ter um número pequeno, simples, de construtores que abrangem o máximo possível das situações. Apesar disso, Dart possui padrões intuitivos. É por 2 pontos principais. Por ela ser uma linguagem orientada a objeto, que indica que ela se aproxima muito da linguagem natural, e de ela ser C-like, que indica que a sintaxe dela vai ser normalmente familiar à maioria dos programadores. Então isso é um ponto muito positivo. Um outro ponto é sua abstração. Dart é uma O, como eu já tinha dito. Então ela vai possuir recursos de abstração, como herança de classes, interfaces, vai produzir classes abstratas também. Ele vai possuir recursos para referenciamento de endereçamento e essas coisas. Então, é um ponto positivo para a capacidade de escrita da linguagem Dart. Um outro ponto positivo, na verdade não é um ponto positivo, é mais relativo, é o fato de que
tudo isso, capacidade de escrita, depende muito do para que aquela linguagem foi projetada. Então, Dart ele possui recursos muito bons para interface. Ele possui o Flutter, que ajuda muito em aplicativos mobiles. Ele é relacionado com JavaScript para aplicações web. Então, em todas essas áreas de atuação, dá para se dizer que Dart tem uma ótima capacidade de escrita. Mas em áreas de atuação como sistemas críticos, produzir sistemas operacionais, coisas do tipo, aí já é outra história. Então é tudo uma questão do para que aquela linguagem foi projetada, o objetivo dela. O último critério que eu tenho para falar aqui é sobre a confiabilidade, que é basicamente a capacidade de uma linguagem de manter uma certa privacidade na codificação e também de tratar e prevenir erros e exceções, certo? E bem, o primeiro ponto é que Dart ela possui níveis de encapsulamento, justamente porque ela é uma linguagem que segue o paradigma da orientação a objeto. E um dos pilares desse paradigma é o encapsulamento. O que isso quer dizer? Dart ele possui classes e também possui métodos e possui objetos. E você pode tornar todos eles tanto públicos como privados, protegidos, ou qualquer classificação que seja possível. Então isso dá um pouco de privacidade a algumas partes do código que você possa querer que não sejam explícitas. Não possam ser mexidas diretamente. Então o encapsulamento em Dart é um ponto muito positivo. O segundo se trata da prevenção de erros. Não há muito para falar sobre Dart, não há muito para falar sobre isso em relação a Dart, mas o máximo que se dá para dizer é que, pelo fato de Dart não ser exatamente tipado, ele é altamente tipado, certo? Mas você não precisa necessariamente declarar um tipo, esses tipos podem ser inferidos. Isso pode causar, se você não declarar esses tipos, pode causar erros inesperados, como por exemplo erros humanos mesmo, de tentar fazer a operação com duas variáveis de tipo diferente. Que você não sabia que era tipo diferente porque não inferiu esses tipos para começo de conversa. Então fica difícil prevenir erros desse tipo quando se tem essa liberdade. Esse ponto de se inferir o tipo de variáveis pode ser positivo em alguns aspectos, mas na confiabilidade ele é um pouco negativo. E o último ponto diz respeito ao tratamento de exceções. E bem, nesse ponto, Dart possui alguns recursos para tratamento de exceções em tempo de execução. O melhor exemplo que eu poderia dar sobre isso é o try-catch, que ele tenta identificar uma exceção e lidar com ela em tempo de execução para que o código continue sendo rodado. Então, isso é um aspecto muito positivo em termos de confiabilidade. Normalmente, todas as linguagens orientadas a objeto possuem esses recursos de tratamento de exceções, assim como o Dart. Então, esses foram os 3 pontos principais. É claro que temos algum como tipagem de dados, que eu até falei um pouco sobre Dart, coisas como ortogonalidade e etc. Mas esses são os pontos principais para serem analisados, para se identificar se a linguagem é interessante de ser utilizada ou não. E vemos que, dependendo da aplicação, Dart ela tem uma grande capacidade de escrita, ela tem uma boa legibilidade e confiabilidade, nem se discute. Então, é uma linguagem extremamente útil, no fim das contas. E bem, eu acredito que seja isso e obrigado pela atenção de vocês.